Shalom a todos vocês que têm sido abençoados com as pérolas do hebraico com Luciene Fernandes. Hoje iremos dar continuidade a mais um esquadrinhamento do tesouro escondido na palavra de Deus. Nós seguimos alinhados e conectados ao entendimento de que o hebraico é uma língua santa, sagrada, que é a língua do céu e que as letras hebraicas são blocos de criação, que guardam códigos e segredos a serem esquadrinhados, descobertos, pois o próprio Deus fala em Provérbios 25:2 que ele escondeu tesouros para que só os reis, aqueles que são apaixonados pelas Escrituras, descubram. Observe que estamos construindo um caminho para conectar, alinhar você às bênçãos que o Pai reservou para nós desde a criação do universo. Já temos as bênçãos, elas já são nossas. Vamos ler Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos refletir um pouco essa passagem bíblica. Você já se perguntou se Deus garantiu para nós todas as bênçãos? É óbvio que elas são nossas. Vamos segurar com mão forte essa clareza, essa certeza que a Bíblia nos garante e não vamos deixar ser levados por doutrinas de homens que nos ensinam o contrário dessa verdade, dizendo que você precisa dar algo para Deus, para Ele te dar as bênçãos, aquilo que você precisa. Observe Oséias 4:6. Diz o seguinte: o povo erra por falta de conhecimento. O conhecimento é libertador. Ninguém nos engana quando temos o conhecimento da palavra de Deus. Se a Bíblia diz que todas as bênçãos não são nossas, então não precisamos pagar nada por elas. Vocês entendem? Esse é o caminho do acesso às bênçãos. Que caminho é esse? A obediência, e não uma troca, e não uma barganha. A Bíblia fala que a obediência precede a honra. Quer ser abençoado? Quer ser honrado? Obedeça. Deus não mudou. Ele é o mesmo que nos garante todas as bênçãos. Malaquias 3:6 diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Ele está dizendo que o caráter dele é inalterável, independente daquilo que a gente faça. Ele continua o mesmo. Estamos te conduzindo a um relacionamento sólido e uma identidade e uma intimidade profunda com aquele que expressou o maior amor
pela humanidade, nos dando acesso a todas as bênçãos. Este canal, Pérola do Hebraico, já nos trouxe a clareza de como nos alinharmos à verdadeira felicidade, às riquezas, às bênçãos que nos fazem prosperar e alguns meses bíblicos. E hoje iremos entender a palavra bênção associada à bênção patriarcal. Vamos entender o valor, o conceito da palavra bênção. Em hebraico, a palavra bênção é brahá. Brahá. Muito bem, observe. Brahá, o seu conceito é conceder poder e autoridade para ser próspero e bem-sucedido. Não esqueça, brahá, bênção, o conceito é, Deus está dizendo, eu estou te concedendo poder, eu estou te concedendo autoridade. Para quê? Para que você seja próspero e bem-sucedido. Muito bem. A bênção está conectada ao poder, está conectada à sabedoria, está conectado ao conhecimento, está conectado à prosperidade, está conectado à autoridade. Você entende que quando você é abençoado, você tem poder, você tem autoridade para prosperar, para ser bem-sucedido? Pois bem, essa bênção, essa brahá, que está conectada ao poder, é poder fazer. Conhecimento para fazer, realizar, mas só realiza quem tem conhecimento. Deu para entender? Não é um poder de mágica, é um poder de entendimento, conhecimento, sabedoria. Portanto, quem tem conhecimento tem Abrahá para realizar. Abrahá não nos leva ao poder opressivo, que te leva a oprimir as pessoas que estão do seu lado ou debaixo da sua liderança. Brahá não está conectada a algo ruim. Quem tem poder e autoridade é respeitado, é ouvido, é acompanhado, é imitado, sem exigências e sem cobranças. Entenderam? Prosperidade, ela é para nós, ela é inerente a nós. A Bíblia relata os pais da fé, vários personagens extremamente prósperos, inclusive Abraão. Abraão também nos leva ao sucesso. Deus deseja o seu e o meu sucesso. Então, poder, autoridade, prosperidade e sucesso é plano de Deus para nós. Vejamos Jeremias 29:11, o próprio Deus falando. Eu é o que sei, que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz
e não de mal, para vos dar prosperidade, esperança e um futuro. Você crê nessa palavra? Nesse empoderamento dessa palavra? Nesse tesouro direto do céu para você? Não aceite menos que isso. Agarre essa certeza. Não abra mão dessa barra. No momento das adversidades, o inimigo da nossa alma vai falar o contrário. Ele vai querer roubar essa certeza da sua mente. Não dê ouvido a ele. O conhecimento não permite sermos roubados. Contudo, a receita é: tenha conhecimento para adquirir, para tomar posse. Porque se Deus te der Abraham e você sem ter conhecimento, é claro que essa benção, essa brahá, vai virar maldição. Porque você não vai saber usar. Porque você não tem um entendimento, conhecimento de como usar essa bênção. Observe. Você daria o seu carro para um filho seu de menor idade dirigir ele? Não, né? Deus é um pai sábio. Ele é pedagógico. Ele espera que você tenha maturidade para ele dar a chave do acesso a cada brahá disponível para você, desde a criação do universo. Já são suas. O poder da bênção, ela pode mudar a sua vida com toda certeza. Pela bênção, pela brahá, Abraão recebeu a promessa que seria pai de nações. Pela bênção, ele se tornou um dos homens mais ricos do seu tempo. Pela bênção, Jó foi capaz de recuperar o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. Pela bênção, Davi se tornou governante de um poderoso império. Não importa quem você é, suas habilidades ou circunstâncias em que você se encontra. Se você alcançar a bênção de Deus, será levado para uma nova vida de prosperidade, de multiplicação e de muita abundância, com certeza. Sendo assim, você nunca vai deixar de ter enfrentamento ou vivenciar uma batalha, uma dificuldade, mas sim que Deus vai te capacitar para vencer. Veja o que aconteceu com José no Egito, cuja história é relatada em Gênesis 39, o versículo 2 e o versículo 3. A Bíblia diz que o Senhor era com José e ele veio a se tornar um homem próspero. Onde? Na prisão. Deus preparou José a ponto do próprio carcereiro confiar nele. Todos os prisioneiros e toda a atividade ali
do cárcere, mesmo depois dele ter sido acusado injustamente. E aí, José se tornou o segundo homem mais poderoso no reino do Egito. José foi capaz de chegar ao topo, onde quer que ele estivesse. Deus quer que todos nós alcancemos o topo. Essa é a verdade. Estejamos sempre certos. No tempo de Deus, nas orações, entendemos a bênção e entendemos todos os poderes que a Bíblia traz para nós. Romanos 8:28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas trabalham, ou seja, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Saiba que você tem um propósito a viver, a cumprir aqui nessa terra. Vamos ver a importância da bênção. A Bíblia ensina que o nosso destino, nós fomos escolhidos para caminhar nas bênçãos de Deus. Salmos 67, o versículo 6 e o 7 diz que Deus deseja abençoar com testemunho para todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas a mentalidade de pobreza que aflige a igreja desde a Idade Média fez com que a humanidade desprezasse a bênção do Eterno sobre a nossa vida. Porém, quando o mundo vê as bênçãos de Deus através daqueles que dão testemunho de Cristo, daqueles que vivem a palavra de Deus, que vivem na oração, que entende tudo isso, experimentando a prosperidade, saúde, relacionamento estáveis, coisas que o mundo não pode prover. Qual é o resultado? O mundo vai entender e dizer: eu quero servir a esse Deus que pode fazer tudo isso. É claro, bênçãos têm condições. Existe um sim, existe um então. Nessa conversa aí com Deus, se fizermos o que Ele nos ordena, nos orienta. E Deus nos orienta como Pai, não como ditador, mas o Pai que sabe o melhor caminho para o sucesso dos seus filhos. Ele orienta, ele indica a direção. Se fizermos o que ele orienta, vamos experimentar o que ele nos prometeu. E agora, depois desse estudo, você está pronto para iniciar uma nova trajetória recheada de brahá, de bênção. A bênção, a brahá, que Deus nos faz prósperos e bem-sucedidos, quando conhecemos isto, temos autoridade sobre os problemas que surgem no dia a dia. Você tem a brahá de Cristo na sua vida. Você pode declarar comigo: eu sou próspera e bem-sucedida, porque tenho a brahá de Deus na minha vida.
Fale isso com clareza, com certeza. Porque as palavras têm poder de criação. Se você quer viver uma vida próspera e bem-sucedida, você precisa falar: eu sou próspera e bem-sucedida. A bênção patriarcal. Eu falei que nós íamos falar sobre a bênção patriarcal. Muito bem. A bênção patriarcal é a bênção de pai, aquela que a gente diz, benção pai, benção mãe. Essa é a bênção patriarcal, que ela tem origem em Israel e foi trazida para o Brasil, mas infelizmente, aos poucos, vem perdendo a sua essência. A bênção patriarcal é uma herança judaica, é uma herança dos filhos pedirem a bênção aos pais, aos avós, aos tios, etc. A bênção patriarcal, gente, ela é muito poderosa. Ela libera os céus para você. Ela ativa os anjos a seu favor. Ela gera prosperidade. Ela entrega autoridade a você. Ela determina o nosso direito de filho. Ela determina o nosso destino, o nosso propósito e a nossa missão aqui na Terra. Paulatinamente, aos poucos, esse ato de pedir a bênção está se perdendo, e com isso perdemos também a prosperidade que a bênção patriarcal nos entrega. Conhecendo o segredo da bênção patriarcal, precisamos resgatá-las, restaurá-las. Esta é uma bênção que libera frutificação, que libera multiplicação na nossa vida, para que tenhamos autoridade de ser bem-sucedido, de ser prósperos em todas as áreas da nossa vida. Deuteronômio 7,13 diz o seguinte: bendito serás mais do que todos os povos. Olha que certeza, que bênção de frutificação. Não haverá estéril, quer dizer, você vai produzir. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os animais, até os animais vão frutificar, vão ser multiplicados por conta da brahá, por conta da bênção, por sermos prósperos, por sermos bem-sucedidos, por termos poder, por termos autoridade que Deus nos dá. Tome posse, não rejeite, não duvide, tome posse de todas as bênçãos que Deus declara em Efésios 1:3. Ele criou para nós desde a criação do universo. Não esqueça, brahá significa conceder poder e autoridade para que você seja próspero e bem-sucedido. Não deixe, inculque na sua cabeça, não deixe o inimigo roubar isso da sua mentalidade. Não deixe o inimigo roubar essa riqueza que Deus já garantiu para você. Você é próspero, você é bem-sucedido, você tem poder, você tem autoridade. Busque entendimento para que você viva essa frutificação na sua vida. Hoje encerramos
o tema sobre bênçãos. Iremos começar uma série que tem o seguinte tema: o que não te contaram sobre. Então, nós iremos trazer bastante subsídio, nós vamos ser bastante produtivo quanto aos tesouros escondidos. O que não te contaram sobre. Você já se perguntou onde começou a igreja? Quinta-feira, no nosso próximo encontro, nós iremos trazer esse tesouro, porque é muito forte. Nós vamos encontrar esse tesouro no Antigo Testamento, lá em Êxodo. O que não te contaram sobre onde começou a primeira igreja na Bíblia. Shalom, shalom. Até o próximo encontro. Deus abençoe.